Vamos dar início ao quadro Você Pergunta, e o pastor Natanael Rinaldi responde, sempre consultando a Bíblia. Temos aqui a primeira pergunta de um NQI. Por que os judeus não fizeram milagre de cura como Jesus fez, pastor? Bom, naturalmente não fizeram porque não tinham poder para fazê-lo. Se tivessem, naturalmente teriam feito. Agora, nós não podemos esquecer que os discípulos de Jesus eram todos judeus. E no capítulo 10 do livro de Lucas, terceiro evangelho, nós encontramos dos versículos 17 ao 21, os discípulos retornando de uma viagem de evangelização. Eles estavam sobremodo alegres porque realizaram milagres, segundo a autoridade que receberam do próprio Jesus. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio descer do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então está aqui o retorno dos discípulos e a euforia, a alegria deles por terem realizado milagres em nome do Senhor Jesus. Por outro lado, nós encontramos também em Marcos 16, versículos 15 a 18, quando Jesus ordena que eles fossem, pregassem e pudessem, em nome dele, expulsar demônios, curar os enfermos e uma sucessão de milagres. E o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do que os apóstolos realizaram, e nós notamos logo no capítulo 3, Pedro e João subindo ao templo, estava lá um homem coxo desde nascença, que estendeu a mão para receber uma esmola, e Pedro disse: Não temos prata nem ouro, mas o que temos damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E o homem se pôs de pé, entrou com eles, Pedro e João, no templo, pulando, saltando, glorificando a Deus. Então, eram todos judeus, fizeram milagres, mas no nome de Jesus Cristo. Agora, os de fora, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, que eram grupos religiosos dos dias de Jesus, esses não. Pelo contrário, puseram obstáculos ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui a pergunta de um NQI. Com quem Caim se casou? Queremos dizer que essa pergunta é muito repetida e frequentemente repetida. Nós podemos responder essa pergunta dizendo que Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Você naturalmente ficará assombrado dizendo: mas isso não é um casamento impróprio? Casar com parentes, casar com irmã, não é incesto? Na ocasião, não era porque não havia lei que determinasse isso.
Mas ainda a pergunta, onde ele iria encontrar essa mulher, que seria sua irmã ou sua sobrinha? Não eram apenas 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim foi morto, aliás, Abel foi morto por Caim, e diz que ele se afastou e foi para uma terra chamada Nod, e lá conheceu a sua mulher. Então as pessoas implicam com esta expressão, conheceu a sua mulher, no sentido de que teria ele encontrado sua mulher numa outra região. Vou ler Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Essa palavra conheceu Caim sua mulher tem o sentido de coabitou com ela como esposa, não que ele a encontrasse nessa cidade. Quando chegou lá, que isso aconteceu. Agora, para justificar que havia mais pessoas naqueles dias e não apenas 3 pessoas, como se admite, diz o texto de Gênesis capítulo 1, que foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então, durante 800 anos, Adão gerou filhos e filhas. Quando diz gerou filhas, se justifica essa explicação considerando que uma irmã de Caim ou uma sobrinha, filha de um outro irmão dele, pudesse então ter gerado e assim dado margem a um casamento. Outro INQI, pastor. Se o inferno é lugar de tormento, como se explica que Jesus foi ao inferno? Nós queremos dizer que a palavra inferno, que aparece tanto no Salmo 16, versículo 10, como aparece em outros lugares, 65 vezes a palavra Seol é a tradução da palavra, é a tradução para a palavra inferno. Vou repetir. Quando aparece a palavra inferno, é a tradução da palavra hebraica Seol. Isso no Antigo Testamento. E quando passamos para o Novo Testamento, vamos encontrar que a palavra para inferno é a palavra Hades. Hades e Seol são palavras no hebraico e no grego que representam o mesmo lugar. Só que Seol e Hades não representam a sepultura, representam o lugar da alma. Então, o que o texto está dizendo é que quando Jesus morreu e foi sepultado, sua alma não ficou retida no Hades, nem seu corpo viu a corrupção na sepultura. Quer dizer, o corpo de Jesus não ficou apodrecido, vamos usar esta linguagem. E sua alma não ficou retida no Hades, então ele esteve no inferno? Não, porque o Hades, segundo a própria palavra de Jesus durante o seu ministério,
mostrou que Hades tem uma divisão separada por um abismo. De um lado, o paraíso, para onde foi Lázaro, e do outro lado, sim, o lugar de tormento, onde foi o rico, e no inferno ergueu os olhos estando em tormentos. Não foi para este lugar que Jesus foi, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E seja, o pobre foi levado para o seio de Abraão e estava em descanso, porque o texto diz que enquanto o rico estava em tormentos, Lázaro estava em descanso. Foi neste lugar que Jesus foi, e ali então não estava propriamente no inferno, mas estava no Hades e no Seol, que é o mesmo lugar. Mais um NQI, pastor. Quando os dinossauros foram criados? Existem 3 tipos de dinossauros. Quero dizer que a palavra dinossauro é uma palavra, até certo ponto, moderna. Não é uma palavra antiga que pudesse constar da Bíblia Sagrada. E essa palavra realmente não aparece na Bíblia Sagrada. O que havia nos tempos antigos? Havia animais marinhos, voadores e terrestres, que nós poderíamos chamá-los de répteis, que andam na água e no seco. No 5º dia da criação, foram criados os 2 primeiros tipos. Foram animais alados, répteis marinhos e grandes baleias, que às vezes são chamados de dragões ou monstros. E no 6º dia foram criados os restantes dos animais. Todos os terrestres foram criados. E também foi criado o homem. Então, essa palavra dinossauro não se encontra na Bíblia Sagrada. Encontram-se animais marinhos, voadores e terrestres. E os chamados dinossauros, então, pertenciam à classe dos répteis, que foram criados, grandes répteis, que podiam tanto ficar por um tempo nas águas, como ficar no seco. Alguns eram alados, ou seja, voavam, e estes seriam o que hoje nós chamamos dinossauros. Mais um NQI. Ele pergunta, pastor, como pode ter havido luz se o sol foi criado no 4º dia? A luz foi criada no 1º dia. Gênesis 1, versículo 3. Haja luz e houve luz. Está aqui no versículo 3, esta palavra que bem clara. Juntamente com a sua fonte localizada e temporária, de modo a suprir iluminação para a terra, até a criação do sol, no 4º dia de 24 horas. Então o homem não precisa então cultuar o sol, o que é uma abominação ao Senhor, pois só ele, e não qualquer parte da criação, é o sustentador da vida. Então no Gênesis 1 e 3, nós encontramos que haja luz. Nessa declaração foi criada a luz. E no 4º dia, então, que foi criado o sol, como diz o texto. Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã
o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas. E aí, no versículo 14, declara: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam dados para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Outra pergunta: quando os anjos foram criados, pastor? Os anjos, incluindo Lúcifer, foram criados no primeiro dia, pois todos os seres angelicais foram criados justos e se rejubilaram ao ver a criação. Isso aparece no livro de Jó, capítulo 38. Ali Jó fala que os filhos de Deus se rejubilavam, falando da criação dos anjos. E mais tarde, então, é que foram criados os seres humanos. Vamos ver esta parte de Jó 34, que mostra aliás, Jó 37, que mostra a criação. Depois, então, foram criados os anjos. A partir desse capítulo é que começa, então, a mostrar outras criações. Temos aqui mais uma pergunta de uma NQI, mulher. O marido foi embora de casa, ela quer saber se deve se separar ou orar para o marido voltar, pastor. Duas coisas podem ser feitas. Aqui, orar e esperar, porque seria o melhor caminho. Se ele saiu de casa, se não avisou, não deu satisfações, tudo isso precisava ser explicado para nós podermos dar uma resposta mais adequada. Porque há pessoas que saem de casa e não retornam mais. E quando saem, declaram que fazem isso. Então é preciso que haja paciência. E haja oração para que Deus mova o coração, porque a pessoa pode tomar isso repentinamente, num momento de ira, mas não tem realmente o desejo de se afastar de casa. Então, a medida mais correta é orar e esperar até um certo tempo, porque haverá talvez uma manifestação dele, e assim a pessoa não pode tomar uma providência muito, muito séria como esta de deixar o marido e se afastar.